Boa Pronto. noite a todos, boa noite Augusto, diretoria da SBG, boa noite ex-presidentes e todos que estão nos ouvindo. É realmente uma honra muito grande participar dessas reuniões tão descontraídas e de tão alto nível. Eu vou falar só um tiquinho da minha participação. Em 1995, fui junto com o Rutiro, o Vital, e o Akira e o Valtinho. Nós fomos eleitos para a gestão para ser presidente, e é com muito orgulho e vaidade que eu tenho essa lembrança bem no fundo do coração. A Sociedade de Glaucoma sempre primou por disseminar o conhecimento. E uma das coisas que foi criada na época da minha gestão e que continua até hoje foi o curso básico. O curso básico era ministrado e ainda é por gente que tem muita experiência em conhecimento de glaucoma e, além disso, em conhecimento de dar aula. Então, os iniciantes que estavam interessados em aprender e estão interessados em aprender poderiam ter essas noções dadas por experientes. Naquela época também foi importante, e eu não podia deixar de ficar orgulhoso e vaidoso, porque a Sociedade Brasileira de Glaucoma conseguiu alcançar 1.000 participantes no simpósio. E naquela época também foi um must, que o Laboratório Farmácia estava lançando no Brasil o Charlatan, a primeira prostaglandina lançada no mercado brasileiro para ser incorporada ao arsenal terapêutico com posologia confortável. E nós tivemos um Transamérica cheio e bem agradável, e tivemos a participação de três figurões da glaucomatologia mundial: o Dr. Bruce Shields, sempre elegante, com aquela facilidade de dar aula; o Alan Harris, um exímio pesquisador do fluxo sanguíneo; e a doutora Tulonen, também pesquisadora e estudiosa das alterações glaucomatosas do nervo óptico. O caso que eu vou apresentar é um caso simples. O Augusto gosta dos termos "a vida como ela é", e eu acho que a vida como ela é vale até para ex-presidente. E por isso vai esse caso que eu achei bem bacaninha para não especialista também. Então, é um indivíduo de 62 anos, do sexo masculino, branco, economista, que me procurou em 2013 para ter a terceira opinião a respeito da possibilidade dele ter glaucoma. Ele tinha sido examinado por 2 colegas que afirmaram que ele tinha glaucoma e que as pressões dele, segundo o próprio paciente, não passavam de 18. Ele tinha chegado a usar Charlatan e depois Duotravatan. De antecedentes pessoais, ele tinha enxaqueca e nada digno de nota nos antecedentes familiares. A retinografia de 3 anos antes mostrava um disco do olho direito com uma escavação mais ou menos 0,7, que eu tinha marcado na minha ficha, e sem nada de importante além do disco ser suspeito. E o olho esquerdo, em contraposição, era um disco com uma escavação muito menor, mais fisiológica. E comparando o olho direito com o olho esquerdo, dá para a gente ver que a camada de fibras nervosas na retina do olho esquerdo é bem mais brilhante do que a do olho direito. O campo que ele trouxe, eu não sei se a imagem está atrapalhando, Augusto. A imagem dos palestrantes não deixa eu mostrar o campo, ou vocês estão vendo normal tudo? O que Você está à direita, para consegue mim, onde tirar, aparecem as nossas fotos. você consegue tirar suas fotos clicando, o Ralph. Ah, Você que tem eu que fazer ponho... na sua tela. Ah, pronto, desculpa. Tá, agora tá bom, né? Agora dá para ver, né? Então, o campo visual que ele tinha trazido também de 3 anos atrás era um campo confiável, e que no olho direito mostrava um grande defeito inferior, um bigerron quase completo, e no olho esquerdo era um campo normal.
Então, o exame que eu fiz dele, ele mostrava uma acuidade 20/20 nos dois olhos, de biomicroscopia não tinha nada de importante, câmara profunda, cristalina transparente, o ângulo bem aberto e as pressões com medicação eram 14 e 14. O exame da biomicroscopia mostrava um olho direito com uma escavação horizontal 0,6, o vertical 0,7 e o olho esquerdo uma escavação 0,4 por 0,4. A hipótese diagnóstica que eu fiz na época foi de glaucoma primário de ângulo aberto ou glaucoma de pressão normal, e sabendo que aquele exame de campo visual poderia lembrar um defeito altitudinal, e haveria uma hipótese mais remota de noia não arterítica, uma vez que a história de perda de visão brusca e não dolorosa não existia, e ele tinha um disco óptico longe de ser aqueles discos pequenos, cheios, crowded, como falam os americanos, que são suscetíveis à noia. Ele tinha um disco bem escavado. Então, a conduta foi um washout de 30 dias, ele voltou sem medicação com pressões de 21, a paquimetria era 516 e 518, e eu reintroduzi a medicação. E naquela época eu tive a intenção de fazer uma prova terapêutica, de testar num dos dois olhos, como antigamente nós costumávamos às vezes fazer, porque o olho esquerdo não tinha defeito de campo e eu queria saber se realmente o remédio estava abaixando a pressão, podia ser uma flutuação de um dia para o outro. Então, mas aí o paciente era tão ansioso que eu resolvi deixar a medicação nos dois olhos e pedi outro campo. Ele voltou em dezembro com pressões parecidas, a escavação 0,8, 0,4 e com o campo que ele não tinha feito. Eu botei um asterisco aqui no lugar onde está a escavação, porque para os oftalmologistas gerais, não fiquem zangados se vocês acharem dois exames diferentes, avaliações diferentes, porque o exame é subjetivo, mesmo feito por especialista. Então, a conduta foi pedir um novo campo e pedir o OCT. O campo visual, então, realizado era um campo confiável, mas que tinha, embora não significante, tinha mais falsos negativos, e ele tinha um mean deviation de 15, que tinha passado de 12 para 15, com um VFI que tinha diminuído para 61 e um PSD de 13. E o outro olho eu julguei que ainda era normal. Aqui nos exames por evento, a estatística diz que não houve progressão, mas eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha se não houve progressão mesmo. O OCT mostrava francamente uma redução brusca da camada de fibras nervosas, tanto no exame da espessura, como no exame do desvio. A rima também mostrava uma diminuição e o dupla Korkova também mostrava uma diminuição, que também aparecia no gráfico de quadrantes e no de horas. As máculas tinham uma redução no olho direito superior e uma redução perimacular no olho esquerdo. Então, embora não houvesse pela estatística uma progressão, eu resolvi manter a medicação e pedir exames mais frequentemente, o que não foi muito possível. Ele tinha voltado um pouco depois, a pressão estava 20, 18 e ele estava sem medicação havia 40 horas. Eu fiz orientação, pedi para ele usar remédio de novo, ele me deu 18, 18. Aí eu aumentei, além do charlatan que eu mantive, porque a pressão abaixava já pelo menos 15%, eu aumentei com o Timoptol XE pela manhã. As pressões eram 14 e 15, e no ano seguinte ele veio com um episódio de enxaqueca, manifestando um escotoma cintilante de 1 hora de duração, e ele queria medir a pressão para ver se a pressão estava boa. A pressão se mantinha nos mesmos níveis, nos mesmos dígitos, né? Em 2016 ele veio, eu pedi retinografia, campo e OCT, ele não fez nada. Ele voltou um ano depois, eu não estava, minha sócia estava, ela mediu, deu 11 e 11, e com ar deu 10. No ano seguinte ele voltou com um pouquinho de catarata, a pressão era 14, e ele trouxe os campos.
O campo, que também era confiável, mostrava um MD de 18, com uma piora também no total deviation, que talvez justificasse um pouco de catarata que ele tinha. E o olho esquerdo eu continuei achando que era normal. A fotografia a retinografia do olho direito mostrava, para mim, não tinha tido progressão, igualmente no olho esquerdo. E vejam a diferença, eu achei que não tinha diferença entre a do olho de 10 anos atrás e a atual. Mesma coisa para o olho esquerdo. E eu pedi para ele fazer um OCT de novo e pedi campo 24/2, mas eu fiquei na dúvida do que era melhor para esse paciente, né? Se realmente ele precisava fazer 2 tipos de campo, o que é muito ruim quando você pede isso para o paciente, se o olho direito precisava de 24/2, o olho esquerdo 10/2, ou os dois tinham que fazer campo 10/2. E o paciente não voltou, segundo ele, por causa da Covid. Então, a mensagem que eu quero dar é que, às vezes, a gente pode colocar no nosso relatório medidas diferentes de um mesmo nervo, né? Então, não se aborreçam com isso. A segunda coisa é que, quando você tiver dúvida a respeito de um lugar de suspeição ou progressão, você marque no seu prontuário, mesmo que você tenha a fotografia, porque se você lembrar dessa observação, você vai ficar mais atento. Talvez um meia-culpa, estimular mais o paciente a realizar com frequência. A severidade do glaucoma tem que estar compatível com a frequência dos exames. Aprimorar o nosso conhecimento de interpretação dos exames para não ficar atento só às cores e aos laudos. E para o bem do paciente, para o seu bem próprio, quando você tiver dúvida, compartilhe com quem sabe. Então, eu gostaria de agradecer com esse slide tudo que eu aprendi nos 45 anos que eu tive de convívio com o Dr. Geraldo, essa magnífica pessoa que me fez crescer muito na vida, e eu devo muito para ele, e isso é impagável. Muito obrigado. Muito bom, Ralph. Você fecha o descompartilhamento da sua tela? Tá. Nós temos 5 minutos somente para a discussão. Felício, a gente fica com um diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto unilateral aí? Felício, está... Pois é. Esses são os casos que a gente tem de vez em quando intrigantes, né? A pressão aparentemente simétrica, incomodou no OCT aquela diminuição muito significativa na região do feixe papilo-macular, lá no quadrante temporal, né? Mas o padrão de campo não sugere outro tipo de alteração, não sugere um problema, por exemplo, central, né, neurológico, na verdade, é um arqueado mesmo, quase todo o hemicampo inferior. Claro. Mas nós temos uns casos assim intrigantes dessa maneira, né? É claro que a gente teria quase que um diagnóstico de exclusão aí, né? Esse diagnóstico de glaucoma, não é verdade? Se tivesse uma simetria de pressão. Agora, eu faria a mesma coisa que o Ralph fez. Na falta de uma melhor alternativa diagnóstica, e a mais plausível é essa, eu também trataria, porque ele observou uma diminuição significativa da pressão. Eu não sei se eu trataria o outro olho. Eu teria uma certa dúvida se eu trataria o outro olho, que tem uma papila bem normalzinha, um OCT normalzinho, um campo visual normalzinho. Eu talvez não trataria o outro olho do paciente do esquerdo necessariamente, né? Mas com essa redução significativa que o Ralph observou, qualquer que seja a causa, certamente danosa essa redução da pressão não será, poderá ser eventualmente benéfica, qualquer que seja a causa que está agredindo ou que agrediu o nervo óptico. Pode ter sido uma coisa passada, um evento passado, né? Eu acho que teria que excluir. O Ralph naturalmente deve ter feito isso, porque é intrigante isso, né? Mas a gente tem uns casos assim, né? Até de, entre aspas, pressão normal, né? Pressões iguais, e eu tenho alguns casos assim, vocês têm vários assim, certamente, né? Não me ocorre outra coisa, não. Aquele campo visual inferior, Ralph, não tem quase uma quadratopsia associada ali ao bigeron? Não tem uma área muito extensa ali, bem marcada, bem divisória? Eu não vi os números ali, mas parece ter uma linha bem reta ali divisória, né? Não, eu não fiz essa conjectura. Eu achei realmente que era um bigeron.
eu só fiz aventei a hipótese da neuropatriótica isquêmica, porque realmente as pressões eram iguais e a diferença entre os olhos do campo era impressionante, né? Eu não sei, eu acho que para mim realmente é glaucoma. Agora o Felício falou que glaucoma é esse tão assimétrico que o outro olho é totalmente normal, né? Então fica realmente essa dúvida. É bem grande aí. Agora, e o que ele falou também, desculpa, o que ele falou também é importante, porque a pressão passou para 30% ou 40% menos, né? Então, essa é uma resposta importante. Tem outro teste também que fazia antigamente, que é o teste da pilocarpina, né? Se reduzia a pressão, você mantinha a prescrição, se não reduzia a pressão, não era glaucoma também. Fazia-se isso no passado, né? Mas o que incomoda é somente a simetria, mas a redução da pressão intraocular é muito importante, né? Eu acho que eu também teria o mesmo tipo de conduta. Vamos passar para o caso do Felício? Desculpa, Paulo Augusto, alguém se manifesta a respeito do campo que tem que ser pedido para esse paciente? 10.2, 24.2, 24.2C, porque é tão assimétrico que eu não sei se os resultados... É ruim pedir para um paciente fazer 3 tipos de campo. Não. Então, se fosse para escolher um, qual seria? Ralf, deixa eu só passar uma coisa. Toda vez que o paciente tem uma alteração macular no OCT, eu peço um 10.2. Tá. O problema é que o 10.2 do Humphrey, ele é igual aquele cachorro que fica correndo atrás do carro e quando o carro para não sabe o que faz. O Humphrey ele não tem avaliação de progressão no 10.2. Então, é uma avaliação muito grosseira de overview que a gente faz. Então, eu gosto, o Felício gosta também do Octopus, que a vantagem é que faz trend análise por 10.2. Agora, assim, a rigor, as orientações para pedir 10.2, o paciente que tem uma lesão temporal inferior ou qualquer paciente que tem uma lesão que no OCT se viu alteração. E aí vale a pena ver que é uma outra forma de avaliar a progressão. E esse paciente tem uma extensão de dano muito grande, né? Tem uns trabalhos mostrando de assimetria de campo visual em paciente por posição de dormir, né? Publicado no Ophthalmology já tem uns 10 anos mais ou menos, né? Em que o paciente ele conseguia caracterizar muito bem aqueles que conseguiam caracterizar muito bem a posição que ele dorme, o pior olho era o do lado que ele dormia. Não sei, isso é talvez meio viagem, mas esse caso é complicado, porque o outro olho é completamente normal, né? A gente tem uns pacientes desses que a gente não sabe não sabe explicar, sabe só que tem que tratar o olho doente, né? Aí a gente passa o que faz a gente sabe, o porquê que tá fazendo, o porquê que aconteceu nem sempre, né? Ok. Bom, vamos então? Doutor Felício. Posso compartilhar aqui? Se eu compartilhar a tela, apareceu aí alguma coisa? Compartilhar a tela. Lá embaixo, quadradinho. Não, já cliquei lá. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Paranhos. Só um pouquinho, Felício. É porque você entrou, Felício, você entrou no modo escuso. Sim. Né? Então, agora eu tenho que fazer só um pouquinho mais. Pronto. Eu não sei porque você está assim, mas ok. Agora você pode fazer o que você quiser. Posso? Quase. Beleza. Olá, hein? Deixa eu diminuir aqui essa tela. Vou botar aqui. Eu queria, naturalmente, agradecer. Então, prazer de poder estar aqui nessa reunião com amigos que eu prezo muito, pelos quais eu tenho maior apreço. Mais uma vez, parabenizar o Augusto aí na gestão da Sociedade de Glaucoma, pela proatividade, pelas iniciativas que ele tem tomado aí para nos manter em contato e, ao mesmo tempo, manter também a comunidade interessada em glaucoma brasileira atenta e alerta. Eu queria dizer também que eu tenho pela Sociedade de Glaucoma um apreço similar ao que todos que estão aqui nessa reunião e fora dela têm, certamente, né, pelo que a sociedade representa
e pelo ambiente que a gente respira e convive, pela fraternidade, pelo respeito, pela cordialidade, pelo alto nível, não é, de todos que militam na glaucomatologia nacional. Então, para mim é um prazer muito grande. Naturalmente, eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, mas eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ter. E ela é fruto de uma obsessão que eu tenho com gonioscopia. Eu faço gonioscopia nos meus pacientes uma vez por ano, em todos eles, todos, sem restrição. Mesmo que eu saiba que provavelmente não mudou nada. E isso me permitiu vivenciar uma situação inédita nos 40 anos que eu estou lidando com glaucoma, que foi testemunhar a instalação de uma síndrome de dispersão pigmentar. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Esse garoto tinha 9 anos de idade quando eu o atendi pela primeira vez, é filho de uma colega nossa dermatologista, me foi encaminhado com essa suspeita, com essa referência de escavações suspeitas, papilas suspeitas. Não acho que essas papilas são suspeitas nem um pouco, a meu ver elas são completamente normais, mas a mãe é muito preocupada e achou por bem que eu continuasse a acompanhá-lo. Visão normal, hemétrope, 0,7, faixa neural normal. Vocês vejam uma córnea extremamente espessa, 12, 14 de pressão, nenhum achado relevante. O campo visual, OCT, tudo normal. O mais interessante foi isso que aconteceu com ele ao longo do tempo. Eu fiz alguns controles dele semestrais até janeiro e depois passei a fazer controles anuais. Vocês vejam que ele foi se tornando míope, foi se instalando uma miopia aqui. E em 2016, ele estava com a miopia de -4. E eu comecei a perceber uma hiperpigmentação no trabeculado, e aqui em 2016 ele apresentava um quadro franco de uma síndrome de dispersão pigmentar com todas as características da dispersão pigmentar, com o abaulamento posterior da íris e tudo que nós todos conhecemos. Com pressão normal, espessura corneana, vocês estão vendo aí. Pressões absolutamente normais. Então, diante disso, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de braços cruzados aqui, assistindo a essa instalação dessa síndrome de dispersão pigmentar. Ele tinha, data de nascimento, vocês estão vendo, 2000, ele tinha 9 anos de idade, quando eu atendi pela primeira vez. Eu relatei isso à mãe, a um colega nosso, pedi uma UBM para o Flávio Marigo, mando esses casos sempre para o Flávio, achados típicos, compatíveis com a síndrome de dispersão pigmentar, como vocês estão vendo aqui, o bloqueio pupilar reverso, essa enorme área de contato entre a íris, o cristalino e a zônula, os fascículos zonulares, aqui o outro olho. E eu comecei a refletir sobre coisas que sempre me intrigaram quando a gente discute nas nossas reuniões a indicação da iridectomia no glaucoma pigmentar. Eu sempre fiquei intrigado com isso. Nós sabemos que essa doença tem essas 3 fases, como tantos outros tipos de glaucoma secundário. Não é uma fase em que apenas há dispersão, sem hipertensão, depois uma fase hipertensiva e depois uma fase de glaucoma mesmo irreversível. A conversão nesses casos varia muito na literatura por causa dos conceitos, como nós vamos ver para frente, né? Varia enormemente, 35, 50. Um trabalho que é muito citado na literatura é esse aí, do Sidico e colaboradores, e uma conversão de 10% em 5 anos ou de 15% em 15 anos, como vocês estão vendo aqui na curva de Kaplan-Meier à direita. Então, essa conversão não é pequena. E isso preocupa a gente. Será que nós não podemos fazer nada para evitar isso, esse tipo de progressão da dispersão para o glaucoma? Então, comecei a pensar sobre os desfechos nos trabalhos a respeito de iridectomia no glaucoma pigmentar, que sempre me intrigaram um pouco. Mudança da configuração iriana em alguns, profundidade da câmara em outros, conversão para hipertensão em outros, redução da PIO em outros, conversão para glaucoma, progressão do glaucoma. Essas coisas sempre me intrigaram muito, porque eu sempre fiquei pensando na história natural da doença. Em que momento essas iridectomias foram feitas nesses trabalhos que têm servido como referência para nós descartarmos praticamente a iridectomia no rol dos recursos no sentido de prevenir o glaucoma pigmentar. Até que eu me deparei com esse trabalho do Richardson, que eu já conhecia, mas não tinha me aprofundado. Ele era do grupo do
do professor Grant, e ele fez um estudo exaustivo de peças extraídas de óleos submetidos à trabeculectomia com glaucoma pigmentar, e ele estudou e pôde documentar todas as fases desse processo, como vocês podem ver aqui. No início existe uma hiperpigmentação do trabeculado, depois as células endoteliais fagocitam esses grãos de pigmento advindos da íris. Essas células depois se tumefazem, elas entram em lise, elas se rompem, elas abandonam e desnudam a malha trabecular e depois há um colapso da malha trabecular completo, até que essa malha trabecular se transforma quase que num bloco de tecido conjuntivo, como nós estamos vendo aqui à direita. Então, as coisas começam a fazer um pouco de sentido aqui. Quando é que se deve fazer anatomia, então, nesse espectro aqui de eventos anatomopatológicos? E eu fiz um fluxogramazinho, então, para organizar melhor esse raciocínio. Aqui, essa fase inicial, em que a gente pode admitir que a elevação da pressão seja reversível, essa fase de fagocitose pelas células endoteliais do trabeculado, a fase de degeneração celular, a dispersão da melanina depois que essas células se rompem. Provavelmente nessa fase, talvez a gente esteja numa fase reversível da pressão. E depois vem essa fase em que as células abandonam a malha trabecular entra em colapso, os espaços intertrabeculares desaparecem, e há uma fusão completa das trabéculas, transformando o trabeculado nessa massa amorfa, quase acelular, caracterizando uma fase de reversibilidade do processo. O próprio Richardson, num trabalho na década seguinte, classificou clinicamente esse espectro de alterações do glaucoma pigmentar numa fase inativa, com pressão normal, episódios prévios de dispersão, a coisa não foi adiante ou não vai adiante, a pigmentação pode regredir. Depois, uma fase ativa com pressão normal, depois uma fase de atividade com pressão elevada e, por fim, uma fase de glaucoma na qual, frequentemente, existe uma regressão da dispersão e da impregnação pigmentar nas estruturas do segmento anterior do olho. O Campbell esclareceu esse mecanismo, é um mecanismo que é aceito até hoje, em 79, de que o que havia era uma fricção maior entre a íris e a zônula, e talvez até com os processos ciliares. Essa fricção levava, então, a uma ruptura das células do neuroepitélio iriano e liberação desses glândulos de pigmento, porque antes achava-se que a patologia era iriana, primariamente. E ele fez estudos patológicos e demonstrou isso e cunhou, então, essa expressão, sim, de dispersão pigmentar ou pigmentária. O Karikhoff, em 92, introduziu o conceito do bloqueio pupilar reverso, que nós conhecemos, em que existe essa projeção posterior da íris por um aumento maior da pressão na câmara anterior, se não constantemente, pelo menos intermitentemente, e com isso haveria, então, essa liberação de pigmento. E ele investigou esse mecanismo fazendo iridotomia em 6 pacientes e observou que a iridotomia abolia esse mecanismo aí. Então, confirmando a validade desse mecanismo. Depois surgiu a UBM, então uma série de trabalhos começaram a surgir, corroborando, consubstanciando essas observações do Karikhoff e do Campbell, que o que tudo indicava, o que havia era mesmo esse aumento, pelo menos intermitente, mas de grande duração na câmara anterior. A íris era projetada posteriormente, e com isso havia essa fricção iridozonular ou iridociliar com liberação de pigmento. E isso acontece em várias circunstâncias e situações fisiológicas, por exemplo, com piscar durante a acomodação, com os movimentos oculares de adução e abdução, nos quais há um aumento muito grande da pressão, também, ainda que transitório, na câmara anterior. O Campbell publicou mais tarde esse trabalho mostrando células rotas aqui, que liberavam pigmento, e fez, nessa época, em 1991, nessa palestra que ele fez, ele apresentou 10 casos, 10 olhos de 7 pacientes, em que ele notou uma reversão daquele bloqueio pupilar reverso pela realização da iridectomia. E conta uma outra historiazinha aqui em cima, que alguém já tinha feito isso antes dele, que eu não vou me deter muito nisso.
E trabalhos foram surgindo, a escola do Rich publicou muito sobre isso, a respeito disso, confirmando esse mecanismo, confirmando que a iridotomia era capaz de reverter essa configuração iriana aqui e restaurar uma configuração fisiológica da íris, e com isso provavelmente diminuir a dispersão pigmentar. Vários trabalhos surgiram, vocês estão vendo esse outro, né, que a iridotomia laser, a iridectomia pode restaurar essa configuração. Outro trabalho aqui, vários trabalhos, então, foram consubstanciando e corroborando isso. Esse trabalho no qual o Vital é o primeiro autor, em 94, que ele fez, lá com o professor Spaeth, com o grupo, o Vital vai se lembrar disso, eu achei um trabalho interessante, porque, pela primeira vez, eles demonstraram que a iridectomia periférica em pacientes com glaucoma pigmentar podia reduzir a dispersão pigmentar, uma coisa que já vinha sendo mencionada no passado. Eles analisaram, fizeram 2 estudos, um retrospectivo e um prospectivo. Mas o que eu acho mais interessante desse trabalho, Vital, não sei se o Vital se lembra, são as conjecturas que eles fizeram, para mim, extremamente válidas e que teriam mudado, talvez, muitos trabalhos que foram realizados depois, se os autores tivessem atentado para isso. Vocês vejam, por exemplo, aqui a precisão do endpoint ou do desfecho que eles colocaram. Esse estudo visa analisar a eficácia da iridectomia periférica em alterar a configuração angular e reduzir a dispersão pigmentar. Eles não falaram que o objetivo era reduzir a pressão ocular, muito corretamente. E outros comentários. É preciso investigar se a iridotomia periférica provoca uma redução da dispersão e, finalmente, a redução da pressão intraocular. No estudo prospectivo, se houve um efeito da pressão intraocular, ele será observado mais tardiamente, não é? Porque, obviamente, deve-se esperar que, uma vez reduzido esse acúmulo de pigmento, a facilidade de escoamento demore um pouco a ser restaurada, né? E, consequentemente, a pressão. E eles reforçam, preciso lembrar que esse pigmento depositado não vai ser removido tão rapidamente na malha trabecular, onde quer que seja. Isso demanda um período maior de observação. Então, achei muito pertinente essas observações aí. O Rich, em 96, chamou atenção para isso, que o que se deve tentar fazer, naturalmente, é evitar, prevenir a progressão da doença antes que e não simplesmente ou meramente baixar a pressão intraocular. Eu acho que com a iridectomia nós temos esse recurso. E mais interessante ainda é que ele aventou essa possibilidade, que eu acho que ainda é válida no dia de hoje, de associar uma trabeculoplastia, na época com argônio, mas a seletiva, com a iridectomia. Eu acho que há um lugar aí para isso, ainda que, né, transitoriamente. Existem maneiras de se medir objetivamente também essa dispersão de pigmento. Esse grupo alemão, usando um aparelho de citometria da cova, demonstrou isso, que depois da iridotomia há uma diminuição significativa na quantidade de grãos de melanina na câmara anterior, reforçando aqueles mecanismos e que a iridotomia pode diminuir a dispersão de pigmento. Mais interessante ainda, eu achei essas observações, vocês vejam, isso é de 2001, e olha o que eles disseram. Diferentemente do efeito da iridotomia laser em olhos com glaucoma de ângulo fechado primário agudo por bloqueio pupilar, é lógico que no glaucoma pigmentar a iridotomia não vai resultar numa normalização imediata da pressão, mas sim, mas deve-se esperar que ela diminua lentamente até uma certa uma redução da pressão intraocular será bastante lenta, né, à medida que essa redução da dispersão pigmentar se faz, dando tempo para que o trabeculato se recupere naturalmente, né? E olha o que eles comentam. Nesse contexto, é compreensivo e não contraditório que muitos autores que analisaram os efeitos a curto e médio prazo da iridotomia com laser em olhos com síndrome de dispersão pigmentar e glaucoma pigmentar relataram apenas discreta ou nenhuma redução na pressão intraocular. Não é verdade? Então, é preciso estar atento a essas coisas para validar os trabalhos, né? Ou até para indicar a iridectomia no momento adequado. Esse trabalho do Scott é muito interessante, foi o primeiro estudo prospectivo, controlado, randomizado, como vocês estão vendo. Mas vocês olham aqui o desfecho primário que eles colocaram. Conversão de pacientes que tinham hipertensão ocular por síndrome de dispersão pigmentar para glaucoma pigmentar.
em 3 anos. Obviamente, eles chegaram à conclusão que não houve benefício nenhum, porque a gente se pergunta em que momento isso foi feito. Esse é o momento mais oportuno para se fazer a iridectomia no glaucoma pigmentar, entre aspas, ou na síndrome de expressão pigmentar? Mais interessante do que essa conclusão deles são as observações que eles fizeram. E eles fizeram as observações corretas. Então, se a gente ler a conclusão do trabalho, a gente vai dizer, bom, esse trabalho não serve, não vale de nada, mas vale sim por causa das observações acertadas que eles fizeram, né? De que o rationale, quer dizer, a lógica por trás da realização da iridectomia em pacientes com síndrome de expressão pigmentar é tentar interromper a dispersão de pigmento equalizando a pressão, não é? E que provavelmente o fato de já haver hipertensão ocular pode indicar uma combinação de alterações patológicas já irreversíveis no trabeculado. E que, portanto, qualquer intervenção nesse momento para diminuir a pigmentação pode ser ineficaz nesse estágio da doença, não é? Então, é muito importante, eu chamo atenção para isso, a gente saber em que momento da história natural da doença a gente está aplicando determinado tratamento. Isso vale para qualquer tratamento de medicina, não vale só para a iridectomia, nesse contexto aqui. E chamaram atenção para isso, que eu acho interessantíssimo e vai ao encontro do que eu vou apresentar, desse caso que eu estou apresentando. É possível que o tratamento possa ser efetivo em pacientes mais jovens, ainda com alterações, aqueles com alterações irreversíveis na malha trabecular, aqueles sem alterações irreversíveis na malha trabecular, ou seja, com a malha trabecular ainda passível de se recuperar. Esse trabalho do Gandolf é muito interessante, é outro estudo prospectivo com uma casuística pequena, mas muito interessante. Ele usou o olho contralateral como controle. Ele observou o desfecho era uma pressão intraocular, um aumento de igual a 5 ou maior, não é? E ele observou ao longo desse período de 10 anos que vocês estão vendo aqui, nos olhos que foram submetidos à iridectomia, apenas em um olho houve esse aumento ao longo de 10 anos, igual maior que 5, e nos olhos não tratados, de 62%. Isso é significativo, naturalmente, né? Eu acho que isso tem uma relevância clínica. E aqui vocês estão vendo, então, as curvas de Kaplan-Meier. E veja as observações do Gandolf aqui, muito acertadamente. Interessante. De maneira interessante, a iridotomia não oferece qualquer benefício quando realizada em pacientes com síndrome de expressão pigmentar que já mostram um aumento da pressão intraocular, ou em olhos com glaucoma pigmentar. Se a malha trabecular ainda estiver funcionando, a iridectomia poderá interromper a pigmentação, ou o fato da pigmentação estar lesando o trabeculado, e dessa maneira prevenir a hipertensão intraocular. Se a hipertensão já ocorreu, a malha trabecular pode ser considerada como já estando lesada irreversivelmente. Portanto, a iridectomia será menos efetiva ou ineficaz a longo prazo. Então, essa observação que está reforçada aqui. A iridectomia tem que ser realizada no momento apropriado, como qualquer tratamento de medicina. A despeito disso, tem esse trabalho aí de revisão, agora muito recente, do Scuderi e colaboradores no International Ophthalmology, de novo reforçando isso. No momento, o tratamento da síndrome de expressão pigmentar é observação. Nós não podemos fazer nada. Eu não concordo exatamente com isso. Por isso que eu estou mostrando esse caso para vocês. Existem aí, eu acho já, informações de sobra, na verdade, em toda a literatura, de qualquer natureza, experimental, anatomopatológica, de imagem, biomicroscopia, eventos fisiológicos que demonstram que o mecanismo aventado parece que é, de fato, o mais correto, e que a iridectomia tem a capacidade, pelo menos um grande número desses olhos, de restaurar essa configuração normal da íris e diminuir o mecanismo que leva à dispersão de pigmento. Isso deve ser benéfico para os pacientes que têm síndrome de expressão pigmentar, não é verdade? É mais do que plausível, eu acho. Esse estudo é um estudo muito citado na literatura, vocês estão vendo aí muita gente importante, um estudo retrospectivo feito entre membros da Sociedade Americana de Glaucoma. Mas vocês olham uma vez mais aqui, qual que é o main outcome? É a evolução, o comportamento da pressão intraocular após laser, nesses olhos tratados. E os olhos tinham glaucoma pigmentar já.
E a conclusão é que esse estudo não fornece suporte para o benefício da iridectomia no controle a longo prazo da pressão intraocular em pacientes com glaucoma pigmentar. Não é esse o momento, a meu ver, para se fazer iridectomia. Não é isso que se deve esperar da iridectomia nesses olhos, né? E aqui uma revisão da Cochrane chega à mesma conclusão. Existem pouquíssimos trabalhos, não é verdade? Então, chega a essa conclusão de que não há ainda evidência suficiente sobre a eficácia da iridectomia para o glaucoma pigmentar ou a síndrome de dispersão pigmentar. Eu acho que essas coisas precisam ser melhor separadas nos trabalhos e na literatura. Então, eu queria fazer esse resuminho aqui. Nós todos sabemos, então, que esse mecanismo é válido, ao que tudo indica, como eu comentei. O pigmento que é disperso, liberado a partir da íris, é capaz de levar a alterações reversíveis e irreversíveis da malha trabecular, levando a um colapso total, né? Transforma o trabeculado numa massa amorfa mesmo, impenetrável ao humor aquoso. A iridectomia tem a capacidade de restaurar essa configuração iriana e romper esse mecanismo do bloqueio pupilar reverso. E se isso é verdade, ao que tudo indica, vai levar a uma diminuição da dispersão de pigmento, e se isso for feito numa fase em que ainda não houve falência irreversível do trabeculado, ele poderá ter oportunidade de se recuperar. E nós, então, evitarmos o curso inexorável da síndrome de dispersão pigmentar para glaucoma pigmentar. Agora, nós precisamos ter em mente que o objetivo primário da iridectomia não é baixar a pressão intraocular, diferentemente do glaucoma primário de ângulo fechado, mas restaurar a configuração iriana fisiológica para abolir esse mecanismo, na esperança de que o trabeculado ainda esteja passível de se recuperar e que isso possa ocorrer com a diminuição da dispersão de pigmento. Então, nós temos que avaliar esses estudos e saber em que momento, nesses trabalhos, a iridectomia foi realizada ao longo da história natural da doença, segundo aqueles achados que eu comentei com vocês do estudo Richardson, que foram repetidos em vários trabalhos de estudos patológicos nesses olhos. Nós não temos meios de avaliar a funcionalidade do trabeculado, nós não temos testes de sobrecarga, não é para isso, não temos ainda biomarcadores ou fator de risco para nos indicar de maneira mais seletiva o momento da iridectomia e em quais olhos, na verdade, desses que têm síndrome de dispersão pigmentar, existem alguns eventos fisiológicos que podem nos ajudar. Por exemplo, o indivíduo já tem glaucoma no outro olho, ou tem uma dispersão pigmentar quando se faz midrise, etc. Mas eu penso que, diante dessas evidências todas, dessa revisão que eu fiz exaustiva, porque eu fiquei incomodado, isso foi em 2016, esse caso, que enquanto não for possível nós dispormos dessas informações, eu acho que há evidências de sobra para nós indicarmos iridectomia quando nós constatarmos a instalação de uma síndrome de dispersão pigmentar na fase ativa. Por exemplo, o Rich usa, às vezes, muito essa classificação, fase ativa e fase inativa. Então, se nós estamos estimulando isso, eu acho que antes mesmo da hipertensão ocular, eu acho que há informações suficientes, dados para isso, para nós fazermos. Em consequência disso, eu queria comentar isso aqui. Diante desse aumento brutal, aí, dessa epidemia de miopia no mundo e com as previsões estatísticas, esses pacientes míopes devem ser cuidadosamente acompanhados para se fazer rastreamento da síndrome de dispersão pigmentar, não é verdade? E esses pacientes, esses jovens adolescentes, eles não estão nas mãos dos glaucomatólogos, eles vão aos contatólogos, ao oftalmologista geral, aos cirurgiões de refrativa. Então, nós temos que fazer uma campanha muito grande de divulgar isso muito, porque eu estou convencido que nós temos na iridectomia laser uma arma poderosíssima para nós evitarmos, pelo menos num percentual significativo de casos, entendeu? Que essa síndrome de dispersão pigmentar ela percorra esse curso que vai desaguar no glaucoma pigmentar com todas as suas consequências. E é muito interessante a gente imaginar o papel da iridectomia em dois tipos de glaucoma muito diferentes, com dois tipos de bloqueio pupilar também muito diferentes, que é o bloqueio pupilar relativo clássico, do glaucoma primário de ângulo fechado, e o bloqueio pupilar reverso do glaucoma da síndrome de dispersão pigmentar, que pode desaguar no glaucoma pigmentar. É bastante interessante
a gente fazia essa analogia. Só que lá, no glaucoma primário de ângulo fechado, a iridectomia, quando realizada, né, ela tem um resultado imediato se o trabeculado não estiver lesado ou se o seio cabelular não estiver fechado por sinecas, não é verdade? Não adianta nada fazer iridectomia também num trabeculado já lesado ou num seio completamente fechado por sinecas em 360 graus. Aí nós vamos chegar à conclusão que a iridectomia não adianta nada no glaucoma primário de ângulo fechado também, da mesma forma que aqui no glaucoma pigmentar, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. O Rich chama a atenção para isso no trabalho há quase 20 anos, que a síndrome de dispersão pigmentar é subdiagnosticada. E eu estou convencido disso, que ela é subdiagnosticada mesmo. Então, eu fiz plagiando um pouquinho o Weinreb, eu fiz esse esqueminha aí, não é? Para ilustrar essa história natural do glaucoma pigmentar, a fricção iridocílio anular, essa fase de dispersão, a impregnação do trabeculado, e aqui começa a aumentar a resistência ao aquoso, talvez ainda numa fase reversível. As células trabeculares não abandonaram as lamelas trabeculares, elas estão lá ainda, passíveis de se recuperar, e depois essas células entram em degeneração, em citose, abandonam as lamelas trabeculares, e aí o trabeculado se fecha completamente, né? E aí não adianta mais nada a gente fazer iridectomia. E aqui é o meu caso, no qual eu fiz a iridectomia, então, há 2 anos atrás. Vocês vejam aqui a mudança, isso foi antes de aqui, depois da realização da iridectomia. E ele continua com pressão normal até hoje. Então, eu queria só lembrar isso aqui. Eu não estou fazendo aqui apologia de se fazer medicina sem medicina baseada em evidência, mas é muito interessante isso que eu anotei aí de um diálogo entre o Kerr White e o Art Cochrane. E o Kerr disse que apenas 15 a 20% das intervenções dos médicos eram baseadas em evidências objetivas, de que eles estavam fazendo mais bem do que mal. E o Cochrane respondeu dizendo: "Ei, você é um mentiroso. Você sabe que não é mais do que 10%. Naquela época. Não quer dizer com isso o seguinte: nós precisamos dessas informações de medicina baseada em evidência, mas diante dessa realidade, isso deve ter melhorado mais ainda, é real, nós podemos agir mesmo na falta de estudos, com todo o rigor dos estudos de medicina baseada em evidência, por todas as razões que nós sabemos, de viabilidade, de custo, do número brutal de estudos que seriam necessários. Eu acho que o médico que tem bom senso, bem informado, na verdade, que tem experiência, que saiba realizar aquilo que ele se propõe fazer, eu acho que nós podemos ir um pouco além disso, até que as nossas convicções, entre aspas, sejam embasadas nessas informações de medicina baseada em evidência. Então, a minha proposta, para resumir, é isso. Eu estou arregimentando aí adeptos para essa ideia de nós pensarmos seriamente em fazermos iridectomia profilática na síndrome de dispersão pigmentar antes da hipertensão ocular, quando ela se mostra em atividade ou progressiva. Muito obrigado aí a todos, um abraço, uma boa noite. Feliz, você fez o teste da fenilefrina para saber como é que era a dispersão? Não fiz, não. Papelão, hein? Mas você sabe o seguinte: o menino tinha 9 anos de idade, a pigmentação do trabeculado dele era 0. É aquele trabeculado que você tem dificuldade de saber onde é que está o esporão, o canal de Schlem e a farsa ciliar, não é verdade? Foi um negócio escandaloso. Eu nunca tive essa oportunidade de ver isso, entendeu? Não, eu estou brincando que o trabalho do Caprioli fala que os pacientes que tiveram uma resposta boa, Caprioli não, perdão, do Gandolf. É do Gandolf. Que tiveram um teste de fenilefrina positivo, ele nem explica direito, tem uma citação obscura lá no trabalho, né? Paulo Augusto, você tem menos 15 minutos para falar, porque o Feliz comeu todo o seu tempo. Mas eu tinha coisa mais importante para falar, pô. Eu estou quebrando o paradigma aí. Eu estou tirando todo mundo da zona de conforto. Meu papel é tirar o pessoal da zona de conforto. Feliz, parabéns, a aula é excelente, excepcional. Eu gostei muito. Que bom que ela está gravada. Isso daqui, a gente tem uma experiência, assim, o que a gente faz com a audiência X, as nossas gravações, elas multiplicam quase que por 100. Então, isso daqui eu acho que é uma revisão excepcional. Parabéns. Eu vou passar... Paulo Augusto, você que é o coordenador, estou coordenando, você desculpa. Eu estou tentando, né? É que eu quis cutucar por conta do teste da fenilefrina, que eu não aguentei.
Felício, por favor, fecha o compartilhamento da sua tela. Deixa eu fechar aqui. Peraí, Paulinho. Felício, me conta. Eu fiquei realmente implicado. Vamos achar aqui onde é que eu vou fechar esse troço aqui, caramba. Lá embaixo. Deixa eu compartilhar. Interromper compartilhamento. Beleza. Aí. Felício, realmente a apresentação foi fantástica. Agora, aquelas alterações histológicas que você mostrou realmente são bem preocupantes, mudando a histologia, a morfologia da malha trabecular, né? Então, a gente tem que pensar que há uma restauração ao longo do tempo, porque o glaucoma pigmentar ao longo do tempo fica mais suave, fica mais fácil de ser tratado. Então, se eu pensar que realmente há uma capacidade regenerativa da malha trabecular para que possa novamente drenar o humor aquoso. Essa é uma primeira pergunta. E tem uma pergunta também interessante do Tiago aqui, além de elogiar a sua aula, colocando se você faz de rotina mapeamento periférico da retina antes da iridotomia, porque há riscos maiores de um descolamento de retina nesses pacientes. Paulinho, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que nós podemos nos lembrar do glaucoma cortisônico, né? Uma coisa parecida. O glaucoma cortisônico tem uma fase reversível até um certo momento da evolução dele e depois ele se torna irreversível. E é um mecanismo parecido. Existe deposição... Mas ele não fica mais suave ao longo... Depois que instala o glaucoma, ele não fica mais suave ao longo do tempo. Enquanto pigmentar, há não uma cura, mas esse melhor, muito mais fácil tratar um glaucoma pigmentar de um idoso do que de um jovem. Existe, e essas informações são exaustivas na literatura, que existe uma diminuição da pigmentação, né? Ao longo do tempo. Mas você não sabe ao longo desse processo. Esse é um estudo que tem que ser feito. Isso vai depender muito da quantidade de dano que o trabeculado sofreu. Se você estiver falando em pacientes que não tenham tido um dano tão grande, quando ele terminar a pigmentação, quando cessar a dispersão de pigmento dele, ele pode até ficar com a pressão normal e ser um burnout, por exemplo. Mas ele pode ter glaucoma, dano glaucomatoso lá. É um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer, né? Então vai depender muito. Porque por causa do aumento da espessura do cristalino, da diminuição da acomodação, da miose do idoso, a íris já não se mexe tanto, existe de fato isso, né? Mas eu acho que se a gente conseguir, na verdade, superar aí nessa fase de atividade da dispersão, superar bem o processo, na verdade, tudo bem, mas eu acho que você tem uma arma dessa, que é inócua. Na verdade, a iridotomia é inócua para quem sabe fazer. Nós todos sabemos fazer. É praticamente inócua. Eu acho que esperar lá na frente, vou ver se esse vai ser um que vai terminar o processo de exaurir o processo de dispersão pigmentar e vai estar fácil de tratar. Nós não temos como saber isso. Se nós desenvolvermos indicadores para isso, né, tudo bem, na verdade, mas eu acho que... Respondendo rapidamente a iridotomia, que nós estamos com o tempo estourado, Felício. Você faz mapeamento de retina em todas as pessoas antes de fazer iridotomia, com receio do descolamento de retina? Não, a gente faz em todo míope, né? Em todo míope. Eu tenho o hábito de ir com a lente de 90, dá para você ver bem a periferia, você não vai ver até a hora serrata. Mas em todo paciente míope, a gente faz mapeamento de retina na clínica, pelo menos uma vez por ano, independentemente de se o paciente será submetido a um procedimento ou não. Obrigado, Felício. Nós estamos com o tempo estourado, o assunto apaixonante, foi muito bem apresentado. Você e o Ralph fizeram uma apresentação muito fantástica, contribuíram muito. Vamos ver se eu consigo colocar o meu compartilhamento aqui. Está vendo aí a tela? Alguém responde aí? Está ouvindo? Sim, sim. Estou vendo aqui, estou vendo. Muito obrigado. Bom, esse meu caso é um caso muito para a gente discutir a conduta em si de um caso que foi se complicando ao longo do tempo. A proposta do Paranhos, da atual diretoria, é fantástica, discutir alguns casos. Aliás, a atual diretoria tem feito um trabalho muito interessante, parabéns. É uma mulher de 36 anos, branca, natural de Recife. Ela refere uma baixa acuidade visual ao longo do tempo devido à redução da pressão intraocular. Ela tem como história pregressa uma uveíte anterior não granulomatosa, bilateral idiopática nos 2 olhos há 9 anos. Fez uso prolongado de corticoide, inclusive uma injeção subtononiana de triamcinolona no olho direito. Em consequência, desenvolveu um glaucoma secundário nos 2 olhos, refratário ao tratamento clínico, e a pressão era mais elevada no olho direito.
Em 1912, foi feita trabeculectomia com mitomicina nos 2 olhos dessa paciente. Um ano depois, foi feita uma fastectomia com lente ocular no olho direito. E 2 anos depois, uma fastectomia com lente ocular no olho esquerdo, uma facoemulsificação no olho esquerdo. Ela ficou sem segmento por 5 anos e retorna com uma extensa ampola fistulante em ambos os olhos e uma baixa visão no olho direito. Apresentava, na época, uma acuidade visual de 20/80, 20/20 no olho esquerdo, uma pressão de 3 milímetros de mercúrio no olho direito e 6 no olho esquerdo, uma maculopatia hipotônica no olho direito, e ela tinha sido submetida a 2 injeções de sangue autólogo no olho direito. A pressão aumentava em torno de 8 milímetros de mercúrio, a acuidade visual ia a 20/20, mas tinha uma pequena duração, depois retornava a apresentar hipotensão. Tinha também uma depressão, distúrbio de ansiedade, que não é muita surpresa, coitado, que vinha sofrendo, e ela apresentou uma evolução desfavorável e foi encaminhada com o seguinte quadro: uma acuidade visual de 20/150, uma pressão de 2 milímetros de mercúrio. Esse era o quadro OCT dela no começo, quando tinha uma pressão com a visão de 20/80, depois passou uma visão de 20/150 e trouxe também um B-scan demonstrando uma efusão coroidal superior, um descolamento seroso plano. No exame que eu fiz, ela apresentava uma acuidade já de 20/150 e 20/20 no outro olho, tinha esse astigmatismo no olho direito dela, uma pequena hipermetropia no olho esquerdo, uma pressão no olho direito de 3 milímetros de mercúrio e 6 milímetros de mercúrio no olho esquerdo, e uma paquimetria de 522 e 566. Na biomicroscopia, ela apresentava nos 2 olhos uma ampola ampla, fistulante, com sinal de SIDO negativo, uma córnea com dobras e DCME, uma câmara anterior normal nos 2 olhos, iridectomia cirúrgica nos 2 olhos, pseudofacia também nos 2 olhos, além da cicatrização da conjuntiva. Na gonoscopia, nos 2 olhos, seu camerular amplo, sinecas anteriores periféricas, mais extenso no olho direito, uma dispersão pigmentar. No fundo de olho, ela tinha um vítreo normal, o olho direito um disco óptico mais pálido, tinha uma escavação de 0,8, 0,9 e 0,5, 0,5 no olho esquerdo, tinha estrias maculares e tinha, nos 2 olhos, uma periferia normal. Então, essa aqui é a retinografia do olho direito dela, que tem alteração macular e apresenta também um disco óptico com uma ampla escavação. Ela trouxe esse campo visual, um campo visual já com MD de -13, quase -14, PSD de 12,23, e tem esses defeitos inferiores e superiores que se aproximam da área central, e ela é uma pseudofásica. Então, não há dúvida que ela tem uma hipotonia tardia pós-trabeculectomia. Geralmente, esses casos apresentam uma ampola fissurante fina, avascular extensa, com vazamento. Ela não tinha vazamento, tinha simplesmente uma grande extensão, uma conjuntiva muito fina. E a recuperação da acuidade visual depende do tempo de sofrimento da mácula, isso é, o tempo de hipotonia, os valores dessa hipotonia ao longo do tempo. E após 6 meses, a gente sabe que já começa a ter uma fibrose córeo-retiniana irreversível, então alguma atitude precisa ser tomada quando isso se prolonga por um tempo longo em que temos as alterações fundoscópicas encontradas. Existem outras causas também raras, por aumento de drenagem, como o Richman mostrou no trabalho do Júnior Glaucoma em 2014, como ciclodiálise, e umas raras também, diminuição da produção, como os processos inflamatórios, a isquemia ocular, descolamento racional do corpo ciliar, descolamento de retina e ação tóxica provida pela mitomicina na trabeculectomia. As opções de tratamento, e aqui talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso, existe a opção do tratamento clínico, oclusão, com corticoide e acetazolamida, tentando diminuir a formação de humor aquoso e, dessa forma, diminuindo um futuro vazamento, um eventual vazamento também
que pode acontecer, embora o corticoide, com a intenção de aumentar a pressão intraocular, dificulta o processo de cicatrização. Em algumas fases iniciais, apresenta o resultado. Existe a possibilidade do uso de cola biológica, sangue autólogo, crioterapia e laser terapia. Outra possibilidade é o agulhamento, quando nós temos aquela ampola com aquela circlagem muito forte, muito intensa, muito distendida, mas os sinais que há vazamento pela conjuntiva. E as suturas de conjuntiva, as suturas globais, que pegam o flap escleral e também a conjuntiva em si, como o trabalho do Shirato, e também já a clássica sutura de conjuntiva do Palmberg. Bom, o Palmberg não foi inventor, mas ele divulgou muito a sutura e acabou levando o nome da sutura. Outra possibilidade é a troca da conjuntiva ou membrana amniótica, aqui também colocar na roda se alguém tem experiência com membrana amniótica restaurando essa conjuntiva doentia. E lembrar, nesse vídeo à direita, que a conjuntiva deve descer com facilidade. Ela descendo com facilidade, nós podemos suturar. Se nós tivermos uma atração muito grande, nós temos que fazer uma incisão de relaxamento superior. Lembrando que, em algumas situações, o blefarostato é que acaba segurando a conjuntiva, dificultando essa atração. Uma outra possibilidade é troca de conjuntiva e fazer uma sutura do retalho escleral, e algumas vezes o retalho escleral muito fino, até uma sutura em X, como tem aqui na figura da direita, em vez de pontos isolados, quando é muito friável, fazer uma sutura em X, pegando um pouco mais afastado do lábio da ferida. Outra possibilidade também, isso é um assunto para a gente comentar aqui, a ciclodiálise, tratado com suturas, já de algum tempo colocado, na qual eu não tenho experiência pessoal nesse tipo de situação. Talvez a gente possa também ouvir algumas colegas mostrando como é que tem feito, os resultados que tem tido nessa ilustração do Lyon, mostrando aqui como é que se faz essas suturas. Outra possibilidade, a troca de conjuntiva, mais sutura do retalho. Essa possibilidade, quando eu tenho trazer essa conjuntiva, posso suturar essa conjuntiva e, às vezes, colocar um manchão de esclera. Na realidade, nessa paciente foi feita uma remoção da ampola, colocado um implante de esclera, tinha um verdadeiro melting nessa região do trabeculado, onde tinha sido feita a mitomicina, numa situação tardia, e essa é a forma clássica com que a gente faz essa restauração, com suturas de pontos prendendo o retalho, segurando o retalho sobre aquela área desejada da conjuntiva, e depois de fixado, a gente promove o recobrimento conjuntival. Eu faço, na realidade, 2 pontos somente superiores, não tenho muita preocupação com o lábio inferior, o lábio distal do retalho escleral. Ele fixando com os 2 pontos próximos ao limbo, eu já acho que isso é suficiente para não ter mobilidade. E depois, a sutura da conjuntiva. Quando a conjuntiva é muito friável, eu até prefiro usar um fio de polivicril, polivicril 8 zeros, que, embora fique mais elevado, absorve e é mais seguro do que eu romper essa conjuntiva friável que existe aí. Mas eu queria mostrar aqui uma coisa interessante também. O que foi colocado nesse caso é que, depois de 2 semanas, a pressão estava em 30 mm de mercúrio, nós acabamos tampando a trabeculectomia e foi necessário colocar uma válvula da Armed nasal superior, e na 7ª semana a pressão estava de 9 e a acuidade visual tinha ficado de 20 e 30 nessa paciente. Mas interessante também, que eu quero colocar aqui aos senhores, se alguém tem experiência, é que o Armed colocou o uso de cola biológica. Reparem nesse filme do Armed aqui, em que ele coloca a cola biológica acaba fixando, aqui é um implante de Armed, né? E acaba fixando, colando o retalho escleral superficial, para aqueles que preferem fazer com o retalho e não fazer o túnel, mas fixando com o retalho, e aí depois ele meramente libera a conjuntiva, isso também é um ponto importante, liberar a conjuntiva que é ser tracionada, e ele somente faz a sutura conjuntival, não há necessidade de fazer a sutura do retalho escleral, é uma outra possibilidade também. Quero colocar se alguém tem alguma experiência sobre isso. Então, fundamentalmente, esses são
os pontos que eu queria abordar e abrir a opinião, começar com o Ralph, começar com o Felício nessa discussão aí, depois abrir a todos os participantes. Vamos lá, Ralph. Bom, Paulo Augusto, lindíssimo caso, muito bem apresentado, muito bem documentado e bastante difícil. Eu não tenho, naquilo que você falou que você não tem experiência, eu também não tenho. Então, eu acho que eu não ia poder ajudar em nada ou comentário adicional. Eu tenho pequena experiência cirúrgica nesse tipo de casos complicados. Felício? Não, eu não tenho experiência nenhuma com cola biológica. Tem um colega, o Eduardo, que usa muito cola biológica em cirurgias de pterígio e tudo mais, com resultados muito bons. Eu acho que é uma coisa válida, gente. O problema que eu acho é o custo, né? Cola biológica não é muito barato, entendeu? E você abriu, você tem que usar, acabou. Você não consegue, não é uma coisa muito barata. Senão, eu acho que a gente até se sentiria mais motivado a usar, né? Porque eu acho que é uma coisa interessante, você ganha tempo, você vai ganhar tempo na cirurgia. Na verdade, apesar de você dar só 2 pontos aí, eu achei você corajoso aí para dar só esses 2 pontos no retalho escleral aí, na frente, mas eu não tenho nenhuma experiência, não. O que eu gosto de fazer nesses casos de hipotonia, eu acho que é importante, é a gente tentar, até onde for possível, saber se decorre de vazamento na ampola ou se é uma hiperfiltração no nível da trabeculectomia do retalho. Às vezes, a gente consegue saber isso. Pois nos casos que eu atribuo a hipotonia a um saidel, a um vazamento na ampola filtrante, eu muitas vezes eu deixo a bolha lá no lugar e eu avanço a conjuntiva por cima da bolha. Eu não resseco a bolha necessariamente. Eu cauterizo bem a bolha, bastante, até ela ficar quase plana. Mas se a cirurgia está funcionando bem, é muito difícil fazer uma trabeculectomia funcionar bem, né? Se o vazamento é por fragilidade na parede da ampola filtrante, e eu descarto com a segurança razoável qualquer problema ao nível da trabeculectomia do retalho, eu muitas vezes, nesse caso, faço isso que você mostrou, ancoro a conjuntiva lá com Vicryl, gosto de usar Vicryl, mas eu deixo a bolha, quando eu estou convencido ou quase convicto que é isso, eu deixo lá. Aproveitando o gancho, né? Lembrar aos colegas mais jovens que o olho hipotônico, às vezes, não é fácil ver a presença de um saido positivo pela parede da ampola em si, né? Aquele vazamento, né? Às vezes, uma pequena compressão, parece ter um filme bonito sobre isso, uma compressão ajuda a mostrar o vazamento, porque o olho está hipotônico e não é fácil ser visto. Alguém tem experiência em membrana minhosa? Vital levantou a mão lá, o Paranhos. Solta o Vital. Tudo bem, pessoal. Primeiro, eu queria só parabenizar aqui os 3 pelos casos fantásticos. Primeiro, antes de tudo, não esperaria outra coisa diferente, só caso interessante. Obrigado, Feliz, por ter citado o meu trabalho antigo de 94, né? 94, hein? Eu tinha cabelo preto naquela época. Bom, deixa eu só comentar aqui com o Paulo Augusto. Paulo Augusto, eu acho que você fez exatamente o que eu faria. Talvez você fez transplante de conjuntiva junto? Você mobilizou conjuntiva além do... Nele foi possível mobilizar a conjuntiva lateralmente. Eu não precisei tirar a conjuntiva completamente, eu pude escorregar a conjuntiva para fazer a cobertura ali. Eu acho que isso que o Felício falou é muito importante, quer dizer, saber separar qual é a causa principal da hipotonia, se é a nível escleral, se é a nível conjuntival. Se não tem Seidel, a nível escleral, tem que fazer aquilo que você fez. Outra opção, só queria, o palpite aqui é só para, em alguns casos, quando você tem uma boa visibilização do retalho escleral através da conjuntiva, acho que você citou um dos trabalhos que fala isso, mas a Marlene Moster tem uma casuística muito grande de sutura transconjuntival, onde você sutura o retalho como você suturaria numa trabeculectomia, só que através da conjuntiva. E aí você sepulta. Tem uma casuística boa, né, Vital? O Pfeiffer também tem uns trabalhos. Também, Norbert Pfeiffer. Aliás, no congresso de cirurgia eu apresentei um caso desse e ele veio lá comentar comigo. Ele tem Mas é super menos invasivo, né? Você não precisa abrir a conjuntiva e dar esse ponto. E funciona, que é uma coisa que eu acho que é legal tentar em algumas situações.
O que me preocupa, Vital, é que às vezes você tem um verdadeiro melt de esclera ali. A esclera está tão amigável, aquilo está tão... Então, eu aconselho a todos que forem fazer uma revisão, ter um retalho de esclera na mesa do instrumental, porque você pode, de repente, precisar usar aquele retalho ali, porque aquela região é muito friável. Perfeito. Se fizer o transconjuntival, faz o transconjuntival, testa a filtração, o olho permaneceu drenando muito, está hipotônico, não tem jeito, é melting de esclera, abre e aí é só retalho escleral mesmo, como você fez. Perfeito. Paranhos, alguém tem experiência com laser para fazer diminuição de ampola filtrante? Laser de argônio, fazer aquela queimadura com laser de argônio para... Eu fiz, o Paulo Augusto, tem... o argônio ele funciona onde tem pigmento. Então, você consegue até fazer injeção de sangue autólogo e argônio depois. Para o paciente é inesquecível, porque dói. Então, você tem que lembrar disso daí, anestesiar o paciente a pingar vários, colírio anestésico mesmo, mas os que eu fiz, assim, você consegue restringir a bolha. Atualmente eu não faço mais. Atualmente, se eu tenho que restringir a bolha por qualquer motivo, eu faço sutura de Palmberg para diminuir a área. Na enorme maioria das vezes resolve. Uma cirurgia de 5 minutos, tem que voltar para o centro cirúrgico, mas é uma coisa de 5 minutos. E eu tenho casos, é bacana agora se acompanhar isso com o CT, porque muitas vezes não só macropatia, mas você tem edema de nervo e tudo, você consegue ver a evolução, né? Mas o argônio, eu usei, quando eu usei, eu fazia injeção de sangue autólogo, ou você rompia com IAG. Você não precisa fazer injeção de sangue autólogo, você pode romper com IAG, um vasinho da conjuntiva, aí fica com aquela hemorragia subconjuntival, aí você faz o laser de argônio. Dói, mas é uma coisa que eu não faço mais, faço o Palmberg agora. Outra ideia. Eu posso interferir? Sebastião, subir Sebastião do nível. Só um segundinho para completar a cirurgia de Palmberg. Seria a cirurgia de Palmberg, e há quem faça também sangue autólogo naquelas áreas que não desejam que mais haja vazamento associado à cirurgia de Palmberg. Esvazia, faz um pequeno pique e tenta colocar sangue autólogo lá. Cronenberg, vamos lá. Pois é. Eu gostaria de cumprimentar os 3 ex-presidentes, brilhantes palestras, casos bem documentados. E eu gostaria de fazer comentário de cada um. O primeiro, o caso do Ralph. Ralph, você não pensou em fazer uma investigação de carótida, alguma coisa? Porque nós sabemos que o glaucoma crônico simples, você sabe mais do que todos nós, que é bilateral, quer dizer, é muito estranho que esse paciente tenha uma evolução drástica num olho só e o outro com as pressões mais ou menos iguais. Eu acho que caberia fazer uma investigação do ponto de vista de carota, essas coisas assim. É uma boa sugestão. Obrigado, Cronenberg. Tá bom. Agora, em relação ao Felício, excelente a exposição também, todos fizeram ótimas exposições, mas eu gostaria de comentar uma coisa, Felício. Eu nunca vi um glaucoma pigmentário em criança. É claro que essa criança aí não tinha bem um glaucoma pigmentário. A pressão dela era um pouquinho, talvez um pouco mais elevada do que o normal numa criança de 8 anos. Era 8 ou 9 anos, né? Era 9 anos, para ver. Não, 9 quando eu atendi. Pois é. Quando eu me convenci que tinha uma simples expressão pigmentária lá, ele estava com 15 anos. Pois é. Então é o seguinte, eu gostaria de saber... E a miopia, você viu que ele era emétrope, você lembra? Ele era emétrope. E em 6 anos ele estava com a miopia de -4 nos 2 olhos. Pois é. Então é muito estranho o seguinte, porque é extremamente, esse caso seu, eu também tenho uns 40 anos de glaucoma, ou estou chegando lá, e eu nunca vi um caso desse tipo. Quer dizer, há que se investigar, ele não usava alguma droga, alguma coisa, alguma medicação? Não, porque tem a bad síndrome, né? Aquela síndrome de dispersão pigmentária que o quadro é outro, mas eu estou só lembrando isso. Você lembra disso, né? Tem um outro menino, na idade dele, mais ou menos, de Ouro Preto, entendeu? Que eu estou acompanhando exatamente a mesma coisa. Só que esse menino de Ouro Preto, que eu acompanho há vários anos, a mãe é extremamente preocupada, a mãe não quis fazer. Ele tinha uma pressão de 19,20,
Hoje a pressão dele chegou a 30, 29, 30. Ele está usando prostaglandina, com resposta fantástica à prostaglandina. A mãe não quis fazer. A pressão, num espaço de tempo parecido aí, o prontuário dele está comigo aqui na pasta, inclusive, desse outro menino, que eu não consegui convencer a mãe a fazer. Uma faixa etária parecida, entendeu? Tá um bom. caso parecido. Agora só me resta comentar do Paulo Augusto também, que apresentou muito bem, Paulo Augusto, parabéns. Mas eu queria comentar uma coisa. O primeiro problema é o seguinte, eu só faço, amanhã mesmo, coincidentemente, eu vou operar uma paciente que tem pressão zero nos 2 olhos e com SIDO positivo. É claro que eu vou operar um olho de cada vez, mas eu, de rotina, o que eu faço é encher de esclera, de rotina. Inclusive, naqueles casos que eu publiquei há muitos anos na Revista Brasileira, e que eu tracei, eu estabeleci o diagnóstico de bolsa hiperfuncionante, levando em conta que você, infelizmente, você não colocou aí, mas tudo bem, em que eu uso a UBM para demonstrar que não tinha descolamento ciliocoroidiano, nenhuma outra causa que levasse a essa hipotonia ocular. Isso está publicado há muitos anos. Então, a minha experiência, eu vou fazer amanhã, a minha experiência é com enxerto de esclera e, felizmente, eu tenho tido muito sucesso com o enxerto de esclera. Então, era só isso, eu intervi mais para cumprimentar os colegas do que outra coisa. Obrigado, Cronenberg. Eu realmente, quando eu consulto lá no PubMed, a gente não achou essa referência sua. Porque está na Revista Brasileira. Eu peço desculpas de não ter citado essa referência aí. Mas eu acho que você deve conhecer esse trabalho de bolsa hiperfuncionante. Começou a voltar a memória. Agora, você falando, a memória começou a reativar novamente o que estava lá guardadinho lá atrás. Mas essa situação de colocar o enxerto de esclera, frequentemente eu tenho tido hipertensões depois. Eu acabo falindo a trabeculectomia, perdendo a trabeculectomia ao longo do tempo. Isso não é raro na minha casuística. Não sei se a gente coloca a esclera diferente, alguma coisa é feita aí para que... Até pensei, a cola biológica deve selar completamente. Se usar cola biológica, deve perder completamente a filtração por ali, né? Porque deve selar completamente aquela região. Nós estamos com o horário adiantado. Desculpe. Sabe o que eu faço? É o seguinte, eu divulsiono bem a conjuntiva, bem atrás, a conjuntiva fica bem folgada, eu resseco toda a bolsa, a vascular, quer dizer, necrótica, eu resseco tudo aquilo, ponho o enxerto de esclera e faço a sutura com nylon 10 zeros de pontos separados na córnea, e depois de um mês, mais ou menos, eu retiro esses pontos. E eu tenho paciente aí com não sei quantos anos que eu acompanho que está excelente. Já operei até de catarata depois. Bom, acho que tem a última intervenção. Quem tinha levantado a mão? O Fábio está aí? Não, o professor pode tocar. Na realidade, a gente fez uma revisão com a Ana Skoralik, com 22 casos com sutura transconjuntival. Então, hoje, quando o problema ele não é vazamento da ampola, não é SIDO, a sutura transconjuntival ela é muito efetiva e, nos nossos casos, atingiu 85% da taxa de sucesso. Isso então, em pós-operatório precoce ou tardio? Precoce. Na realidade, nós misturamos todos os casos. Agora, o que a gente observa? Que aquelas bolhas muito finas, sem uma tenon, é melhor que você não faça, porque senão fica um vazamento persistente. Agora, mesmo as bolhas avasculares, desde que tenha uma tenon entre o flap e a conjuntiva, você pode fazer a sutura tranquilamente que você não vai ter nenhum problema. E se tiver hipertensão pós-operatório, você solta um ponto e muitas vezes você consegue controlar. Então, é só para considerar isso, porque talvez colocar uma esclera ou fazer uma cirurgia de revisão dessa ampola, você está matando, teoricamente, a sua trabeculectomia, como o senhor mesmo acabou de falar. Muito bom. Paranhos, parabéns pela sua diretoria. É um prazer sempre muito grande estar aqui. Eu agradeço o convite, o Tiago, que teve contato comigo,
E você cria uma expectativa que agora você tem que manter esse tônus durante o resto do seu mandato. Nós estamos aqui de porta aberta para ajudá-lo e é uma alegria muito grande ver a Sociedade Brasileira de Glaucoma sendo conduzida dessa forma. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Augusto. Obrigado, Ralf. Obrigado, Felício. Obrigado, Sebastião e Vital, ex-presidentes também. Essa é a primeira só, o Vital está programado lá para frente, eu não lembro mais a data. A gente vai ter ainda muitas coisas bacanas, né? Por exemplo, o próximo evento importante, eu não tenho certeza eu tenho certeza que está por vir, que eu queria a participação de todos. O Shields vai ser entrevistado aqui, eu vou fazer uma entrevista com ele, e vai estar aberto e tudo. O Shields é uma pessoa única, é a pessoa mais educada do mundo, não só do glaucoma, do mundo. Ninguém é tão cortês quanto ele. E ele decidiu aposentar por conta da quarentena. Falou assim, agora eu vou parar, vai só fazer serviço voluntário, que era o que ele já fazia, e ele não está aceitando mais nada. Mas ele aceitou a nossa entrevista, então acho que vai ser uma coisa bacana. Queria convidar todo mundo para participar, vai ser no dia 20 de agosto. Né? E outras coisas que a gente vai fazer, entrevistas com os presidentes, esse módulo vai continuar, e essa entrevista vai estar gravada, aí a gente vai divulgar o máximo possível. Muito obrigado a todo mundo. Da minha parte, boa noite, então. Queria comentar que eu peço desculpas, tem uma série de perguntas aqui que a gente não vai poder cumprir. Eu vou pedir que quem fez a pergunta entre em contato diretamente com aquele apresentador de caso, né? Porque é impossível atender a todos. Obrigado, então, gente. Boa noite. Eu vou encerrar aqui.